Vamos então continuar com o nosso estudo de estatística. Vamos falar agora sobre a esperança matemática ou expectância. Vamos ver o significado de esperança matemática ou expectância. A esperança matemática ou expectância é conhecido como valor esperado. Valor esperado ou esperança matemática ou expectância. Esses termos têm o mesmo significado. Valor esperado, esperança matemática ou expectância de uma variável aleatória é a soma das probabilidades de cada possibilidade de saída de experiência multiplicada pelo seu valor. Isto é, representa o valor médio esperado de uma experiência se ela for repetida muitas vezes. Se todos os eventos tiverem igual probabilidade, o valor esperado é a própria média aritmética. Bom, é difícil você entender através dessas ideias, né? Mas vamos ver como é que funciona isso? Vamos ver como exemplo? Aí você vai entender o significado do que está escrito, do que eu acabei de ler para vocês. Vamos lá? Observe como exemplo. Aliás, vamos ver o primeiro método de cálculo. Para uma variável aleatória discreta, x, se a variável é uma variável aleatória discreta, o cálculo da esperança matemática ou expectância ou valor esperado é calculado através do somatório dos valores de x vezes a probabilidade de ocorrência dele. Vamos traduzir isto. Se eu quero o valor esperado de uma grandeza x, é calculado assim. Bom, um dos valores possíveis de x é o x1. E a probabilidade de ocorrer o x1 é P1. Então, se você multiplicar x1 vezes a probabilidade dele ocorrer, mais x2, o valor 2, vezes a sua probabilidade 2 de ocorrer, x3 vezes a probabilidade desse valor ocorrer, até xn vezes a probabilidade desse valor ocorrer, isto aqui é conhecido como esperança matemática ou expectância ou valor esperado. Bom, se essas probabilidades forem todas iguais, se P1 for igual a P2, que for igual a P3, até Pn, P índice n, significa que o resultado do valor esperado será a própria média aritmética. O valor esperado será a média aritmética. Bom, vamos para exemplo disto, né? Agora, antes temos que ver a variável se for contínua. Se a variável for contínua, então você vai utilizar a integral. O cálculo é feito pela integração. No caso de a variável aleatória contínua, o valor esperado é calculado com uma integral de menos infinito a mais infinito de x que multiplica a função de probabilidade fx dx. Então essa integral dará o valor esperado. Lembrando que o f de x é a função de distribuição de probabilidade. Bom, então essas são as equações que você utiliza para o cálculo da esperança matemática. Ou, se a variável é discreta, é o somatório de cada valor de x assumido pela variável vezes a sua probabilidade. Essa é a esperança matemática. Se a variável é aleatória contínua, significa que esse somatório é calculado através de uma integração. Bom, vamos ver com um exemplo para entender essa ideia. Bom, vamos ver exemplo disso. Depois a gente volta aí e vê as propriedades. O preço de determinada ação fica constante, aumenta ou diminui R$2 por dia. Então veja o que está escrito no texto. O preço de determinada ação em bolsa de valores, essa ação significa uma ação em bolsa de valores, fica constante, aumenta ou diminui R$2 por dia, com probabilidade. Ou seja, a probabilidade dela ficar constante é 0,3, nessa ordem, 0,3. A probabilidade dela aumentar R$2 é 0,3, ou a probabilidade dela diminuir é 0,4, respectivamente. O valor esperado do preço da ação amanhã, se o seu preço hoje é R$8, é superior a R$9, vamos ver a solução do problema, eu quero calcular a esperança matemática. A esperança matemática, aqui eu tenho essa relação. Um aumento de R$2
a probabilidade é 0,3. Aqui temos o valor de x e o valor da probabilidade de ocorrer esse valor x. A probabilidade, bom, o primeiro caso aí é manter constante. Primeiro caso, manter constante. Então, na verdade, não é aumentar R$2. Ou seja, a probabilidade dessa ação não mudar de valor, ou seja, continuar os R$8, é 0,3. A probabilidade dela aumentar R$2, significa ir para R$10, é 0,3 também. E a probabilidade dela diminuir R$2, significa ir para R$6, né? Era R$8, diminui R$2, fica R$6, é 0,4. Bom, qual é o valor esperado? O valor esperado dessa ação será cada valor x vezes a sua probabilidade. Valor x2 vezes sua probabilidade, valor x3 vezes a sua probabilidade. O valor x1 é igual a R$8, a probabilidade é de 30%. O provável, a probabilidade de amanhã o valor da ação ser R$8 é 30%. A probabilidade do valor ser R$10 é também 30%. A probabilidade do valor ser R$6, ou seja, diminuir 2, é 40%. Resultado, a esperança matemática no valor dessa ação é 8 vezes 3, 24, 2,4, 2,40, mais R$3, mais 6 vezes 0,4, 2,40. Então, este é o valor provável dessa ação amanhã. O valor esperado, certamente, vai ser R$7,80. Esse é o valor esperado. Bom, a questão diz que era superior a 9. Claro que está totalmente errado, o nosso item é errado. Espero que vocês tenham entendido, né, com este exemplo, a ideia. Ou seja, existe uma possibilidade amanhã de ser menor do que o valor que é hoje, igual ao valor que é hoje ou superior ao valor que é hoje. Só que são probabilidades diferentes. Como são probabilidades diferentes, então você faz o cálculo da esperança matemática, pegando cada valor, multiplicando pela sua probabilidade e fazendo somatório. Aí você tem o valor esperado para, no caso dessa ação, para amanhã, o preço da ação para amanhã. Então o valor esperado é de R$7,80. Bom, para que vocês possam aí anotar o que foi feito. Vamos a mais um exemplo. Está aí, ó. Com base na tabela abaixo, o valor esperado de vendas é, veja, a probabilidade, né, de não realizar nenhuma venda é de 0,3. 0,3. A probabilidade de realizar uma venda, 0,4, 40%. A probabilidade de realizar duas vendas, 0,2. A probabilidade de realizar três vendas, 0,1. Então, imagine que um vendedor tem probabilidades de realizar de nenhuma ou até 3 vendas. E aí estão os valores das probabilidades. Qual é o valor esperado de venda? O valor esperado de venda será o somatório dos xi vezes a probabilidade de cada valor xi. I igual a 1 até, no caso, 3. I igual a 0, I igual a 1 até 4, né? São 4 valores, de 1 a 4. Ou seja, é claro que você não precisava escrever essa equação, é só para você ver aí a equação e relembrar o que foi visto, foi mostrado. Vai ser x1, P de x1, matematicamente, x2, P de x2, x3, que multiplica a probabilidade de ocorrer o valor 3, mais o x4, vezes a probabilidade de ocorrer o valor 4. Está aí a esperança matemática. Bom, aqui está o valor x1. Ó. O valor x1 é 0, nenhuma venda. x2, uma venda. x3, 2 vendas. E o x4 ocorrer 3 vendas. A probabilidade P de x1 é igual a 0,3. Probabilidade P de x2, 0,4. P, a probabilidade de ocorrer o valor x3, 0,2. Probabilidade de ocorrer o valor 4, 0,1. Então, o resultado será 0, que multiplica 0,3, mais 1, que multiplica 0,4, mais 2, que multiplica 0,2, mais 3, que multiplica 0,1. Então, este vai ser o valor esperado, 0, 0,4,
mais 0,4 mais 0,3. Então o valor esperado é 1,1, aproximadamente uma venda. Esse é o valor esperado. Bom, vamos ver agora a parte da distribuição de probabilidade para variável contínua. Vamos ver aí o nosso exemplo. Bom, temos aí uma variável aleatória do tipo absolutamente contínua, tem função de densidade de probabilidade seguinte: f de x igual a 1,2 menos 0,08x para x variando de 10 a 15 e 0 nos demais casos. A expectância da variável aleatória é superior a 12? Vamos verificar? Bom, para calcular expectância ou esperança matemática ou valor esperado, eu tenho que utilizar a integração. O valor esperado da variável será a integral, que vai variar de 10 a 15, que é o intervalo aí da grandeza x, de x, f de x dx. O resultado disso vai ser a integral de 10 a 15 de x, que multiplica 1,2 menos 0,08x dx. Bom, fazendo a integração disto, vai ficar, eu terei que fazer a integral de, variando de 10 a 15, de 1,2x menos 0,08x ao quadrado dx. Continuando, o resultado disto é 1,2x sobre 2, x ao quadrado sobre 2, menos 0,08x elevado à terceira sobre 3. Isto aqui variando de 10 até 15. Bom, agora é a parte de cálculo. Posso simplificar 1,2 por 2 dá 0,6. Então vai ficar 0,6 vezes 15 ao quadrado, menos 0,08 sobre 3 vezes 15 ao quadrado, é o primeiro cálculo, menos 0,6 vezes 10 ao quadrado, menos 0,08 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 3. Bom, o cálculo não é nada pequeno, né? Mas vamos lá, vamos criando coragem aí. 15 ao quadrado é 225. Vamos ocupar aqui os espaços. 225 eu vou ter que multiplicar por 0,6. Então 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12 e 3, 15. 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Então o resultado vai ser, tem uma casa decimal, 135. O primeiro valor, 135. Então esse valor aqui já foi calculado. Agora o próximo valor, 15. 15 é a terceira, não é 15 ao quadrado, aqui é 15 a terceira. Então vai ficar 225 vezes 15. É o mesmo que 202.250 mais metade. Ó, isso aqui vai resultar em... Isso aqui é o mesmo que 3.375 é 15 elevado à terceira potência. Eu vou multiplicar, dividir por 3 primeiro, depois multiplicar por 0,8. Dividindo por 3 vai ficar 1, 7 por 3 dá 2, ó, 15, 5. Agora multiplique por 0,08 e vai ter o resultado. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 2, 16 e 4, 20. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Duas casas decimais, 90. Menos 90. Então temos a primeira parte, ó, já foi calculado esses dois valores. Agora calcular o próximo, vai ficar 10 ao quadrado 100 vezes 0,6 dá 60. Menos 10 elevado à terceira, 1000 vezes 0,08 dá 80, 80 sobre 3. Vamos fazer a conta, 80 dividido por 3, resultado dá 2, sobra 6, sobra 2, 20 dará 6, sobra 2, 666, né? Então vai ficar 26,666. Bom, resultado, 135 menos 90 vai dar 45, menos 60 menos 26,666 dá 33,33. Então, subtraindo 45 menos 33,33, temos aí o resultado do valor esperado. O valor esperado dá 11,66. A questão afirmou que era superior
a 12. Bom, não é superior a 12, o valor é 11,66. Bom, minha gente, eu sei que deu trabalho, né, fazer isso. A questão pode ser teórica, né, mas de qualquer forma você tem que fazer cálculo para poder lembrar como é que chega a esses resultados. Então é assim que se calcula o valor esperado. Entre 10 e 15, o valor esperado é 11,66. Para você anotar aí os cálculos, aí está. Pare o vídeo, faça suas anotações. Vamos então a mais uma questão de prova. Está aí mais um exemplo. Vamos ver? Seja x uma variável aleatória com função densidade e probabilidade dado abaixo. O x varia de 0 a 3 e nos demais casos ela é igual a 0. A expectância da variável aleatória é superior a 1? Vamos ver. Então, para resolver essa equação, né, para calcular a esperança matemática, você utiliza essa função. É a integral de 0 a 3 de x f de x dx. Esse é o valor esperado. A integral de 0 a 3 de x que multiplica 4x, 9 menos x ao quadrado, dividido por 81. Sobre 81. Dx. Bom, arrumando isto aqui vai ficar 4x ao quadrado vezes 9, 4 vezes 9, 36. Temos que multiplicar, vamos separar aí os termos. 4 vezes 9, 36, x ao quadrado sobre 81. Você poderia colocar esse 81 do lado de fora, né? Menos integral de 0 a 3, menos x vezes 4, 4x elevado à quarta sobre 81. Isto aqui, dx. Bom, resultado, integrando, né, vai ficar 36 sobre 81, x elevado à terceira sobre 3. Essa vai ser a integral da primeira parte. A integral da segunda parte vai ficar 4x elevado à quinta sobre 81 vezes 5. 5 vezes 81. Estou aqui integrando de 0 a 3. Bom, integrando o valor 0 vai dar tudo 0. Né? Vai multiplicar, elevar 0, elevado à terceira, elevado à quinta dá 0. Então o resultado disto vai ser apenas o 36 sobre 81 vezes 3 elevado à terceira sobre 3. Posso simplificar, ó, 3 à terceira é 27. Né? 3 à terceira é 27, simplifica com 81. Dá 3 aqui. E 36 dividido por 3 dará 12. 12 por 3, resultado é 4 da primeira parte. Então não é tão difícil assim, ó. Parece, mas aqui o resultado, aqui fica 3. E o resultado disso aqui vai dar 4. Menos 4 vezes 3 elevado à quinta sobre 5 vezes 81. 3 elevado à quinta, 81 é 3 à quarta, então sobra 3. Resultado vai ficar 12 por 3, 4, menos 4 vezes 3, 12, 12 sobre 5. Bom, resultado, 4, menos 12 dividido por 5, resultado é 2,4. 2 vezes 5, 10, sobra 2. Coloca 0, dá 4 vezes 5, 20. Então, 4 menos 2,4 e o resultado é 1,6. O resultado dessa integração, que é o valor esperado, é 1,6. Bom, o valor é superior a 1, está correto. O nosso item é julgado como certo. Totalmente correto o valor esperado. Bom, gente, claro, né? Se você não lembra de integração, vai ficar complicado. Então é necessário saber como é que é o processo de integração de uma função polinomial para você resolver esse tipo de questão. Todos conseguiram acompanhar? Ótimo, né? Espero que você tenha acompanhado aí o cálculo. Vou mostrar aqui para que você possa fazer as suas anotações. Depois treinar esses cálculos, tem que ter o domínio da matemática para poder fazer isso. Bom, para finalizar essa etapa de aula, vamos voltar aqui a algo, né, que foi deixado, as propriedades do valor esperado.
Observe, ó, o valor esperado de uma constante são as propriedades principais aqui. O valor esperado de uma constante é a própria constante. O valor esperado de uma função, né, de uma constante mais a variável aleatória x é a constante mais o valor esperado de x. Se você tem um valor que multiplica a variável, então isto é o mesmo que b, o valor esse valor numérico, vezes a esperança matemática de x. Se você tem uma relação, que isso aqui resume todas as anteriores, ó, o valor esperado da função a mais bx, onde x é uma variável aleatória, é a mais b que multiplica o valor esperado de x. Então isso aqui facilita, né, o cálculo quando você tem uma grandeza relacionada a outra. Por exemplo, o valor esperado de uma grandeza x é igual a 5. Suponha que o valor esperado de uma grandeza x é igual a 5. Qual o valor esperado da grandeza y, sendo y igual a 4? Vamos lá, vamos relacionar y com x. Suponha que y é igual a 3 mais 2x, a variável aleatória é y. Então, qual é o valor esperado para y? O valor esperado para y será 3 mais 2 vezes o valor esperado para x. Resultado, o valor esperado para y será igual a 3 mais 2 vezes 5. O valor esperado para y será igual a 13. 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Então, a partir de uma grandeza, você pode determinar o valor esperado de outra que estejam relacionado com ela linearmente. É isso que diz essa propriedade. Então, a última propriedade aí resume as outras 3 anteriores. Mas tem mais, vamos lá. O valor esperado para duas variáveis, duas ou mais, o que vale para duas, vale para mais. Então, se eu tenho a esperança matemática de x e de y, a esperança matemática de x mais y será a esperança de x mais a esperança de y. Se você tem uma relação linear entre x e y, a esperança matemática de a mais bx mais cy será a mais b, que multiplica a esperança matemática de x, mais c, que multiplica a esperança matemática de y. Exemplo disso. Exemplo, a esperança matemática de x igual a 2 e a esperança matemática de y igual a 3. Quem é a esperança matemática da expressão z? Vamos supor que z seja uma combinação linear. Z é escrito como 4 mais 5x mais 3y. Então, a esperança matemática de z será 4 mais 5, que multiplica a esperança matemática de x, mais 3, que multiplica a esperança matemática de y. Resultado disto, a esperança matemática da variável aleatória z será 4 mais 5 vezes 2, mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10, dá 19. 19 mais 4, então o valor esperado será 23. Bom, todos conseguirem acompanhar. Professor, isso não é fácil, né? A estatística não é brincadeira, não. Mas